A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. O que é cultura? De acordo com o dicionário, é um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Falando diretamente, sem cultura, não nos desenvolvemos como sociedade. São 88 anos que a Congregação Israelita Paulista, a maior comunidade judaica liberal da América Latina, vem promovendo e democratizando o acesso à livre cultura. O projeto Diálogos, Polo Cultural da CIP, realiza uma programação completa para todas as idades: literatura, música, teatro, cinema, workshops, dança, exposições, palestras que vão para além da comunidade judaica e impactam a vida de todos os paulistanos. Você pode até ter ido a um desses eventos sem ao menos saber que eram da CIP. E tudo bem, porque o que realmente importa é poder ajudar na construção de uma sociedade mais livre, justa e inclusiva. É democratizar o acesso à livre cultura, incentivar a diversidade de expressões artísticas e conectar pessoas e experiências únicas. Hoje, sou eu que estou aqui no palco, mas você também pode fazer parte dessa história. Você ou a sua empresa podem, por meio do incentivo fiscal, investir na cultura. São várias iniciativas culturais e projetos sociais da CIP que só estão esperando o seu apoio para acontecer nos próximos 2 anos, impactando mais de 300 mil pessoas, direta e indiretamente por toda a cidade. Na Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Teatro das Artes, Teatro Cultura Artística e na própria CIP. Chegou a hora de investir em um futuro mais criativo. Vamos juntos fazer essa diferença? A CIP é uma comunidade judaica liberal de grande referência na América Latina, que se dedica a dar continuidade a um judaísmo plural, se relacionando com o mundo de forma ativa. Um processo que vai do individual ao coletivo, que alcança todas as faixas etárias e trabalha o conhecimento da herança judaica, acolhendo e acompanhando as famílias em todo o seu ciclo de vida. Uma história de quase 90 anos, que vem sendo escrita diariamente, marcada por grandes realizações, reflexo de uma gestão comprometida e resultado do trabalho de presidentes, diretores, conselheiros, funcionários, voluntários, sócios e frequentadores que acreditam que a congregação pode continuar fazendo a diferença. Afinal, atuamos com um judaísmo que não fica só no plano das ideias, mas que também abre fronteiras e se transforma em ações. Na CIP, há projetos com múltiplas frentes de atuação e que se conectam entre si, como educação, arte, cultura e causas sociais. Trabalhamos para que as próximas gerações colham os frutos do hoje e se apoiem nos valores do judaísmo, na maneira de ver e interpretar o mundo.
Por isso, seguimos nesse constante desafio de criar conexões entre o passado, presente e futuro, com renovação, respeito e constante diálogo com a sociedade. E só com a força da nossa comunidade, que doa seu tempo, conhecimento, esforços e recursos, conseguiremos seguir aperfeiçoando essa congregação que nos faz ter tanto orgulho de pertencer. Esperamos você em nosso próximo capítulo. Boa tarde a todas e todos. Eu ia fazer uma introdução e depois deixar a nossa querida Pietra para entrevistar o querido Caio. Infelizmente ela teve uma dificuldade de saúde, está bem, mas não com força suficiente para estar aqui conosco. E então o que ia ser a introdução será também a entrevista em si mesma. Multitasking, vai fazer tudo. Com maior prazer e honra. Boa tarde, então, a todas e todos. Isto é mais uma edição desse projeto Diálogos da CIP, que é um ciclo de encontros que convida o público a refletir sobre temas relevantes e atuais, em geral, e à luz do judaísmo, sempre que possível, em particular. Este evento é realizado pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura, pela CIP, com o patrocínio da CSN, Itaú, Bemol, Josechi, Banco Safra, Teleperformance e Smart Storage. Aproveitamos para lembrar a quem ainda não desligou seu celular que o desligue. Se estão tentando falar comigo, melhor levantar a mão do que me ligar, porque meu celular está apagado. Teremos, durante o encontro, a tradução em Libras com Silvia Sato e Andressa Samanta. Muito obrigado a vocês. E depois vamos explicar como vamos fazer com as perguntas. E aqui vai a pequena introdução. Nesses dias da semana que terminou, aconteceu Yom HaShoah, o dia do Holocausto ia dizer na tradição judaica, mas enfim, no calendário judaico, porque nós temos o Dia Internacional declarado pela ONU e o Dia Tradicional declarado pelo Estado de Israel. Eu, pessoalmente, costumo, durante esse dia, fazer um pequeno jejum e algumas leituras relacionadas à Shoah. Esse ano me reencontrei com Leo Beck. Leo Beck foi um rabino liberal, líder do judaísmo durante a época da Shoah. Ele foi rabino também no campo de Theresienstadt e teve a sorte de sobreviver, não sem perder parte de si, como todas as vítimas que sobreviveram. Entre outras coisas, ele é famoso por ter sido um desses personagens que tinha inabalável a esperança de que haveria uma luz no fim do túnel. Difícil dizer isso, mas assim era Leo Beck. E ele acreditava que a vida é anterior à morte e sempre se reproduz, sempre se recria, e o bem é mais sustentável do que o mal. O mal, afinal de contas, sempre se autodestrói. E por isso, na visão filosófica, historiosófica dele, de algum modo as coisas iam terminar bem. Ele foi capaz de dizer isso, tendo vivido na Alemanha, que era o lugar onde melhor viviam os judeus por muito tempo, quase como hoje em dia nos Estados Unidos. E é exatamente o lugar onde começou a pior massacre de judeus da história. Hoje estamos aqui com um grande amigo da casa, Caio Blinder, Um filho da casa. Filho da casa. Também foi da Hazit, e como acabou de dizer, estava aqui e lá por tantos bons anos, até que há 36 anos foi morar nos Estados Unidos. E vamos ver se, com toda a carreira maravilhosa, de tanto destaque,
conseguimos elucidar um pouco esse puzzle que se forma com o que são, primeiro, as intenções, depois os fatos, depois vêm as declarações, escritas ou em vídeo, depois vêm as versões das declarações. Né? Uma mídia diz que a pessoa falou tal coisa e outra diz que falou tal outra. E depois vêm as interpretações das versões, das declarações, dos fatos, das intenções. E para isso contamos com Caio, um especialista, mas não para que nos repita o que já lemos e ouvimos na mídia. Caio está aqui para nos contar o que não se vê na mídia. Isso que chamamos de inside information, e também para que nos ajude a desenvolver nossos próprios insights, nossa própria visão. E ver se essa esperança, que existe uma luz no fim do túnel que tinha o rabino e líder comunitário Leo Baeck, é aplicável 80 anos depois ao Estado de Israel e a juderia que representa o que foi na época a da Alemanha e é a dos Estados Unidos. Então, muito obrigado, Caio Blinder, por estar aqui conosco. Muito obrigado a todas as pessoas que organizam tão excelentemente bem esses eventos dos diálogos representados na figura da Ivy e da Raquel. E muito obrigado principalmente a todas e todos vocês que são os destinatários de tudo isso que é a CIP. Sem vocês, a CIP não funcionaria. E são vocês o que temos na frente antes, durante e depois de fazer qualquer coisa. Obrigado, então, a todas e todos. E vamos com a primeira pergunta, Caio. A comunidade judaica nos Estados Unidos é, sem dúvida alguma, a mais forte, a mais potente. Criamos até agora a mais segura. Nos Estados Unidos, os judeus vivem como se fossem, e são realmente, um outro dos dois focos dos judeus do mundo. Mas, depois do 7 de outubro, as coisas parecem que mudaram e bastante. Uma das preocupações que todos temos, porque afinal de contas o que acontece lá depois repercute em todo lado, é como está funcionando isso, se ainda as ameaças ao lugar dos judeus, do judaísmo e de Israel nas universidades e de lá para todos os Estados Unidos continuam igual, se alguma coisa mudou, se temos que nos preocupar mais ou menos. E se existe algum paralelo com o que tínhamos visto lá atrás na pré-guerra. Boa tarde a todo mundo, obrigado, Rabino. Estou em casa aqui. Não tem paralelo com os anos 30. Eu não vejo muita luz no fim do túnel, mas eu não viria as trevas ainda. Né? Você falou do Yom HaShoah, estamos numa semana muito intensa, semanas intensas, vem do Pesach, Yom HaShoah, e tem Yom HaZikaron, pelos soldados agora, e Yom HaTzmaut, né? Na quinta-feira, dia do trabalho. Né? Esse ano é 1º de maio. Né? E é curioso eu falar disso, porque é uma rápida introdução para quem não me conhece. Exatamente em 98, nos 50 anos do Yom HaTzmaut, eu trabalhava no Globo, jornal, eu tinha uma coluna, e pediram um artigo extra para falar dos 50 anos da história de Israel. Eu escrevi um artigo muito pessoal na época, e dizendo o seguinte: o meu primeiro ismo na vida foi o sionismo, e esse que me acompanha. Né? Eu sou um judeu sionista made em Bom Retiro. Né? Eu não fiz ali para Israel, acabei invadindo para os Estados Unidos. Né? E eu estou lá há 36 anos. Então, mas na minha bagagem tem essa minha formação de Hazit, de CIP. Eu estudei no Colégio Renascença, na época era o antigo colegial, então eu cheguei já, digamos, entre aspas, formado. Muita coisa aconteceu desde então. O que eu sou hoje? Né? Então, tem uma
típica crise de identidade. Eu sou um judeu brasileiro, mas eu sou um judeu americano, né? E sigo sionista, não importa onde que eu sou sionista, com posições políticas sobre tudo, posições éticas sobre tudo. Então, é um momento de mil encruzilhadas, e algumas coisas mudam, outras coisas não mudam. Então, eu queria começar a falar um pouco mais sobre essa minha vida, que é da comunidade judaica americana. Eu tenho muitos amigos, eu acompanho a vida da comunidade judaica americana, amigos americanos, amigos judeus brasileiros, famílias mistas, né, brasileiros e americanos, e acompanho a vida dos Estados Unidos nesse momento extremamente tumultuado, que você tem essa intensidade que vai, desse arco que vai especialmente do 7 de outubro e suas sequelas, que são as guerras, e a volta, obviamente, do Trump ao poder. Então, é realmente a intensidade, alta intensidade, tudo o que nós estamos fazendo. Nesse papo que eu tenho com vocês agora, eu trago uma carga cerebral, como, entre aspas, de um especialista que acompanha essas coisas. Eu tenho uma carga tribal, quem eu sou, de onde que eu vim. E tem uma coisa visceral, que foi o impacto do 7 de outubro, e algumas coisas que vieram depois do 7 de outubro. Eu vou tentar ser mais cerebral do que visceral, para evitar polêmicas gratuitas ou perder tempo com insultos contra A ou B. Eu acho que não é o propósito da minha conversa aqui. Eu quero trazer um pouco de insight, na verdade, uma coisa mais profunda, que gere mais reflexão. Então, o que é a comunidade judaica americana? Sabe? Se você pega qualquer estudo, tivemos estudos recentes, desde o 7 de outubro, ela é uma comunidade muito liberal, ela é muito mais liberal do que as outras comunidades religiosas. E lembrando que nós somos uma comunidade etno-religiosa, nós somos um povo, uma religião. Então, no espectro da vida americana, ela é o que se chama de liberal, que no Brasil se chama de esquerda, né? Aí eles vão perguntar, mudou em relação ao 7 de outubro? Então, nós temos uma coisa um pouco ambígua hoje em dia nessa comunidade. Se você pegar a eleição de 2024, os judeus americanos, ao lado de mulheres negras, foram os dois únicos segmentos que se mantiveram mais ou menos firmes na ex-coalizão democrata. Outros grupos eles tiveram rachas, negros, latinos, homens, mulheres, mas os judeus mais ou menos se mantiveram onde sempre se mantiveram. Cerca de, você pode discutir um pouco, 67%, 72% dos judeus americanos votaram nos democratas, na Câmara Harris. Ou seja, é uma coisa, houve uma mudança histórica, não um mandato divino para o Trump, mas ele ganhou uma eleição limpa, uma maioria exígua, pequena. E essa mesma comunidade, ao mesmo tempo que manteve o seu posicionamento liberal em questões que não estou discutindo o Oriente Médio, estou discutindo as posições dessa comunidade sobre as principais questões socio-morais, econômicas do país, a posição dela sobre imigração, sobre aborto, sobre justiça social. Ela é uma comunidade liberal. Ela tem suas várias correntes, que a gente tenta mais ou menos enquadrar nas diferentes correntes do judaísmo, ortodoxos, conservadores, reformistas. Lembrando que em Israel apenas 10% dos judeus são ligados aos ortodoxos. E aqui é a única hora que tem uma contraposição. 70% dos ortodoxos, que são essa minoria, votaram no Trump e são conservadores, e cada vez mais conservadores. Mais ou menos refletindo muito o que acontece em Israel. Já a comunidade judaica americana é muito diferente de outras comunidades judaicas no mundo, que tem uma outra história. Do Brasil tivemos, a gente sabe, no contexto da disputa Lula-Bolsonaro, para onde foi a classe média brasileira, tomou outro rumo. Mesma coisa com a comunidade judaica na Argentina, temos o Milei, na França, que teve muito antissemitismo. Já a comunidade judaica americana é muito parecida com outras, que eu vou chamar de comunidades anglas, as comunidades judaicas na Austrália, na Grã-Bretanha, no Canadá, né? Ela é mais liberal, né? E o que acontece no 7 de outubro? Há o choque,
né? E tivemos, é uma comunidade de muita gente desligada da comunidade em si. Gente que nasceu judia, mas um judaísmo, assim, esportivo, né? Assim, eu sou judeu porque eu como bagel, porque eu vejo o filme do Woody Allen, o Woody Allen menos agora ele está na fase mais, agora pode ser politicamente incorreto outra vez. Tudo bem, eu gosto do Seinfeld, né? No Yom Kippur, talvez eu vá na sinagoga. Tem judeu e tem os judeus que são filiados às congregações, que são muito fortes, muito intensas, né? E houve o que aconteceu no 7 de outubro, teve aquele choque do 7 de outubro, e temos o que se chama do judeu do 7 de outubro. Gente que revitalizou seus laços com a comunidade, com o judaísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não mudou muito sua postura sobre as questões macro dos Estados Unidos, e a prova disso está que o voto judaico não mudou na eleição de 24, um pouco mais de um ano depois do que aconteceu no 7 de outubro. Por outro lado, ela tem uma relação, ela cria uma relação um pouco mais complacente, no geral, com o Trump. Em função, não tanto do que o Trump propunha na ocasião, mas ela, mais ou menos, precisou se guarnecer um pouco com o choque que foi uma explosão de duas coisas que são muito complicadas, às vezes, de separar. Uma explosão anti-Israel, contra a política externa de Israel, com uma explosão de antissemitismo. Às vezes, sim, há uma confluência. Mas, falando uma coisa óbvia, nem todo militante que é anti-Israel é antissemita. Óbvio que não. Mas houve aquela confluência, muito tumulto, e o epicentro disso foram universidades. Com protestos radicais, houve uma mistura, o que se chama de uma aliança vermelho-verde. Verde não é o verde dos ecológicos, mas verde a cor do jihadismo, de movimento islâmico, com setores da esquerda americana, e o que criou um certo choque na comunidade judaica foi o envolvimento de judeus nesses movimentos, em Colômbia, Harvard, outras universidades importantes, alguns grupos que viraram avesso à cabeça da comunidade, porque se assumiam como judeus e se diziam antisionistas ao mesmo tempo, e militando com esses grupos. E dentro dos grupos mais militantes, você tinha várias colorações, de gente muito mais radical, menos gente mais radical. Então, aí a gente chega no momento, depois da saída do Biden do poder, de todas as questões ligadas ao que é a guerra em Gaza, se há genocídio ou não há genocídio, se Israel está fazendo o que está fazendo para, talvez, reocupar Gaza, será que Israel é um estado do apartheid, é um estado fascista? Essas discussões realmente se aceleraram em vários setores da vida americana, e o choque, eu pessoalmente, é uma coisa de uma opinião mais pessoal nessas horas, ao mesmo tempo que você vê isso, esse sentimento, essa mobilização anti-Israel, com alguns ingredientes antissemitas, você nunca viu isso na universidade, em outras questões de política externa. Você nunca teve essa mobilização contra o que se passava na Síria, no Sudão, ou uma história mais próxima do dia a dia de todo mundo, agora no caso americano e do mundo, que a invasão russa da Ucrânia. Você não via marchas de estudantes contra o imperialismo russo, mas sim contra o regime colonialista de Israel. Então, isso é uma coisa que mexeu muito com a comunidade, aumentou esse sentimento de que, né, isso é muito forte, lembrando que havia uma história da situação do Oriente Médio, e que, obviamente, o 7 de outubro catalisou muita coisa, mas lembrando que os protestos, e alguns, inclusive de apologia ao Hamas, começaram no dia 8 de outubro, antes mesmo do reengajamento de Israel, quando Israel começou a atacar Gaza. Então, não foi preciso Israel cometer genocídio, pelo menos na acusação, a partir dos ataques de Israel, para que surgisse realmente essa mobilização com essas conotações antissemitas. Ou seja, voltando um pouco ao que o Rabino falou, sabe, está aí o antissemitismo. Você não precisa do Estado de Israel ou das ações de Israel para ter antissemitismo.
Isso é uma coisa óbvia, né? A gente sentiu isso agora. Mas, por outro lado, é totalmente legítimo você questionar por que será de Israel. Só que a gente tem todo o direito de ser paranoico, como judeu. Porque, no nosso caso, como que dá para separar uma coisa de outra? Então, como que nós chegamos agora nesse momento? Nós estamos agora em abril, né? Com 2, 3 meses do governo Trump, que é marcado, uma parte que todo mundo acompanha com muita intensidade, que o caos dele na economia, com essa questão de tarifas, essas guerras tarifárias, e outro ponto que é muito importante, que é a imigração. Por que eu vou ligar isso com o que está acontecendo nas universidades e o resto do país? As duas coisas que elegeram o Trump foram a economia, ele era visto como um bom gerente, e a promessa de uma linha dura na imigração, uma coisa muito parecida com o que tivemos na Europa nos últimos anos, que explica a ascensão de partidos populistas de extrema-direita em vários países da Europa, que são os irmãos, os companheiros de armas do trumpismo na Europa, especialmente. Ele esticou a corda, nós estamos vendo agora, e o que confundiu muito a comunidade judaica, que tem uma história, nós somos refugiados também, né? Os judeus são refugiados, judeus errantes de todas as partes do mundo, e você pegar no caso dos Estados Unidos, os judeus vieram fugindo de pogrom, fugindo de antissemitismo, de nazismo, de União Soviética, etc., vieram como imigrantes. Nos Estados Unidos, ao longo, especialmente depois a partir da virada do século XIX para XX. Então, os judeus entendem um pouco mais o que está acontecendo com os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Essa blitz, né, que sujeita os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E afeta também, diretamente, é uma coisa que foi visceral para os judeus, o que está acontecendo nas universidades americanas hoje em dia, com revogação de vistos de estudantes, com deportação de estudantes que eram militantes. Aí você pode discutir, eu não vou entrar nessa polêmica, se são anti-Israel ou antissemitas, alguns com status legal nos Estados Unidos, estados de ou aplicando, ou pedindo, solicitando já cidadania, ou com green card, que é a permanência à residência, sendo deportados, sabe, ao arrepio da lei, sabe. Então, num caso flagrante, em muitos casos, de violação da primeira emenda, que é uma coisa, é parte da religião americana, o direito à livre expressão. Então, não tem problema nos Estados Unidos, como você sabe. Você pode sair na rua com uma bandeira com foice e martelo ou com uma bandeira com a suástica. Se você não realizar nenhuma violência, não culpar nada, não intimidar pessoas, é teu direito constitucional. E, para quem conhece o mínimo de história, um caso clássico na Corte Suprema, não vou entrar nos detalhes, foi há mais ou menos um pouco mais de 50 anos, quando o Partido Nazista americano resolveu realizar uma passeata num subúrbio no Chicago, que tinha a maior concentração de sobreviventes do Holocausto. E os advogados dos nazistas eram judeus, porque eles tinham direito à livre expressão. Essa é a lei americana. Tudo isso está confundindo muito os judeus e confundiu as lideranças comunitárias. Que as lideranças comunitárias, em geral, como em qualquer lugar do mundo, evitam entrar diretamente em grandes polêmicas contra os governos, seja Israel, seja nos Estados Unidos ou outros países. Você precisa de casos extremos em várias partes do mundo. E no caso americano, agora, as comunidades judaicas ficaram um pouco mais inquietas com o que o Trump está fazendo e também o que está acontecendo em Israel. Ou seja, nós estamos tendo a retomada, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, dos protestos contra o governo em Israel, ou porque não está fazendo o suficiente para libertar os reféns e prolongando a guerra, o que se chama de guerra perpétua do Netanyahu, ou também por ter retomado sua ofensiva contra as instituições da democracia de Israel, que, curiosamente, foi a última conversa que tive na CIP aqui com o Rubem, foi há 2 anos, no auge dos protestos contra a reforma judicial em Israel. Então, temos essa encruzilhada em Israel, temos essa encruzilhada nos Estados Unidos, o Trump esticando a corda. Isso mexeu muito com a comunidade judaica americana, para fechar o raciocínio do começo, que é uma comunidade liberal em tudo, seja em relação a Israel, seja em relação aos Estados Unidos. Essa comunidade teve um pouco de complacência com o Trump no começo, achando que ele seria ótimo para Israel,
que é sempre uma aposta perigosa apostar no que o Trump vai fazer, em qualquer assunto. É uma ilusão, eu acho. Isso, estou sendo cerebral, não estou sendo expressando ojeriza pelo Trump. Nós estamos vendo as fissuras hoje nos grupos, especialmente no mundo econômico, gente que apostou no Trump, achando que ele ia fazer isso, aquilo, está tomando um caminho caótico, perigoso. Mesma coisa em política externa, ele não tem nenhum plano claro. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. E, com isso, os judeus americanos, que teve um momento assim que foram mais complacentes com o Trump, estão voltando até aquela coalizão mais forte contra o Trump, inquieto com a coisa óbvia. Então, você pega, ninguém vai negar que houve surtos de antissemitismo nas principais universidades americanas. Aí o Trump foi para cima das universidades, com retaliações, com processos, corte de verbas que elas recebem. Em tudo que ele está fazendo, algumas universidades recuaram e cederam ao Trump. E, finalmente, houve um momento histórico, há algumas semanas, quando Harvard, a mais importante universidade do mundo, disse não ao Trump. Lembrando que o presidente de Harvard se chama Alan Garber, é um judeu que em inglês chama observant, que em português acho que é praticante. É um judeu que pratica a religião. Harvard disse não. Harvard tem muitos doadores judeus. Houve momentos, depois do 7 de outubro, que doadores judeus pararam de doar para várias universidades, em repúdio ao antissemitismo, mas agora existe mais um pouco de remorso de comprador, como se diz em inglês, porque uma explicação óbvia. Eu estava na televisão vendo agora o Chuck Schumer, que é o senador de Nova York, líder da minoria democrata no Senado, que é o judeu eleito com o cargo mais alto nos Estados Unidos, disse a coisa óbvia. Ele está lançando um livro sobre antissemitismo, dizendo o seguinte: você não ajuda nada o combate ao antissemitismo cortando verbas para a pesquisa para a cura do câncer do Alzheimer. Sabe? É isso que o Trump está fazendo. Então, ironicamente, como judeus, nós temos o direito de ficar paranoicos. Logo, é culpa dos judeus, né? Se o Trump está cortando verba para a cura do câncer, ele quer ajudar os judeus, mas é culpa dos judeus que temos menos dinheiro para combater o Alzheimer. Então, sempre a gente acaba nesses raciocínios circulares, é o que está acontecendo agora, sabe? Então, está óbvio que tudo que o Trump faz, em grande parte, praticamente tudo, vou ser sincero, é um pretexto, sabe? Ele tem isso é minha opinião, aí um pouco de muita gente, ele tem um projeto autoritário de poder, ele quer consolidar no poder, ele quer cortar o direito à livre expressão, ele está intimidando a oposição, né? E os judeus estão no fogo cruzado dessa questão. Então, a comunidade judaica americana tem um setor que tem muita afinidade ideológica com o Trump. Ela reflete um pouco Israel. Israel é um país que a política mudou muito, especialmente a partir da Intifada, no começo dos anos, há uns 25 anos. Ela ela direitizou, foi para a direita. Uma parte da comunidade judaica americana, especialmente os ortodoxos, sempre foi mais conservadora. É uma comunidade plural. Ela foi para a direita também. E um setor radicalizou, mas é pouca gente que radicalizou a favor do Trump. Você tem alguns setores, aí eu converso com amigos meus, com filhos que foram à universidade, especialmente esse setor, que os filhos se sentiram intimidados, acostados, agredidos em universidades. Mesmo judeus que eram muito liberais, votaram no Trump. Mas eu não conheço muita gente nessa situação, em função dessa questão muito mais de antissemitismo nas universidades do que da situação em Israel. Os judeus, em geral, americanos, eles votam como qualquer outro grupo, pelas questões mais amplas. Será que esse presidente vai ser bom ou ruim para a economia? Qual a posição desse presidente sobre abortos, sobre outras questões em política externa, a posição sobre a Ucrânia, sobre meio ambiente? Então, o judeu é dessa maneira, e poucos judeus mudaram a posição, e agora eu estou vendo muitos judeus nessa situação, alguns confusos, outros não. Pessoas que radicalizam por alguma razão, às vezes nunca voltam atrás e ficam radicalizadas. Você tem esse setor na comunidade. Mas eu sinto uma colisão cada vez maior da comunidade judaica americana, número 1, com o governo Trump e também com o governo de Israel, o que, de certa maneira, reflete também as tensões internas de Israel, sobre tudo que está acontecendo,
tanto em Gaza, como no Oriente Médio como um todo, sobre as ações do governo Netanyahu nessa questão de reforma judicial e toda essa polêmica, o tipo de coalizão que ele tem no governo, que, para se manter no poder, o Netanyahu ele mantém essa coalizão com o que eu chamo de fascistas, né? Alguns setores fascistas de partidos de extrema-direita, como Ben-Gvir, né? E dando esses privilégios que ele dá para Haredim, não trabalhando para o alistamento militar dos Haredim, porque se ele recuar nessas questões, a implosão da coalizão de governo. Bom, falei demais. Não, tudo bem, uma grande introdução. Vamos pegar justamente a última parte, antes de entrar em Israel, ainda dentro dos Estados Unidos. Acho que temos ainda lá vários assuntos. Eu perguntaria, não sei se pelo vício rabínico, se há a diferença entre o que se vê e o que realmente acontece dentro. Eu não sei se existe. Os americanos são especialistas em fazer surveys e pesquisas e demais. Se já existe algum tipo de trabalho, algum tipo de reflexão institucionalizada sobre a verdade interior, além do que se vê de fora, em dois aspectos. Um, do ponto de vista do antissemitismo. Se trata, depois do 7 de outubro, de uma revelação do antissemitismo mesmo? Estamos diante de uma verdade que não conhecíamos e é que nos Estados Unidos de América, com todos os amigos que pensávamos que eram, existe antissemitismo enorme, muito e super disposto a crescer. Ou se trata de verdade de um monte de pessoas que condenam legitimamente a ação de um governo em Israel, de uma guerra. Então, me pergunto se existe já esse tipo de análise ou a preocupação é, não, são anti-israelias porque, na verdade, são antissemitas. Não é uma questão objetiva da guerra. E a guerra serviu de desculpa. E o mesmo do lado judaico. A comunidade judaica, você diz, é de tradição liberal. E por essa tradição liberal também foi sempre mais identificada com a esquerda americana e também com o liberalismo em Israel. E então, agora sentimos, imaginamos, os que lemos as notícias, você tem inside information, que, como em todo o mundo judaico, está havendo uma tendência à direita. Como todo mundo é hostil, nós temos que defender Israel cegamente e temos que defender o judaísmo muito mais do que antes, porque se não fizermos nós, ninguém vai fazer. Então, a pergunta do lado judaico, assim como do lado americano, é: tem mais antissemitismo em si ou é objetivamente uma crítica a Israel, à guerra em Gaza? E dentro dos judeus, algo parecido. Há uma tendência de ir mais à direita, mais ao oficialismo, mais a defender Israel, objetiva ou tática? Não, a segunda parte é mais rápido responder, eu já respondi em parte. Não, os judeus americanos continuam liberais. O que eu acho curioso trazer um caso depende muito da posição dos atores daquela sociedade. Vou dar um exemplo clássico. Grã-Bretanha, comunidade judaica americana na Grã-Bretanha. Houve um momento, anos atrás, que a liderança do Partido Trabalhista, que na época era oposição, na Grã-Bretanha, era o Jeremy Corbyn, com posições horríveis, repelentes. Os judeus americanos, ingleses, como o resto do mundo, tem de tudo, plural. Tem judeu conservador, judeu liberal, judeu trotskista, judeu etc. Uma parte do eleitorado judaico dos trabalhistas, que serão os liberais, a esquerda, se afastaram do Partido Trabalhista. Inclusive, Luciana Berger, que era deputada judia do partido, saiu do partido. Ela saiu do partido em repúdio à liderança na época. Houve uma ótima limpeza no partido. Foi preciso que o partido abandonasse aquelas manchas com a nova liderança, que é o novo primeiro-ministro Stammer, que é casado com um judia, inclusive, para que os judeus voltassem. Os eleitores judaicos que tinham abandonado o Partido Trabalhista voltaram para
do Partido Trabalhista. Então, se a sociedade como um todo muda, os judeus mudam também. Então, esse é o que aconteceu. É muito diferente num caso pega da França, onde há antissemitismo e virulência anti-Israel e antissemitismo muito grande, que houve aquelas divisões que nós vimos na comunidade judaica francesa, que alguns setores chegaram a ponto de votar na Marine Le Pen, filha de um cara que achava que o Holocausto era um detalhe, que era um cara que era ligado a Vichy, colaborou com os nazistas. Então, você tem judeus na França que votam na Marine Le Pen. Como você tem muito pouca gente, que eu acho mais louco ainda, descobriram que tem judeus que votam na Alemanha, na Alternativa para a Alemanha. Um partido que é a coisa mais próxima do nazismo na Alemanha, você tem esses judeus que foram para esse lado. No caso americano, não. Sobre o antissemitismo como um todo, eu falo, eu não tenho inside information. Quem tem inside information são os amigos do Trump que sabem se o mercado vai cair naquele dia, em função do que o Trump vai anunciar sobre tarifas. Eu não tenho tanto assim. O que eu tenho são os relatórios de entidades judaicas, do FBI, da polícia. Não chega a ser uma boa notícia, mas não é uma má notícia, chegamos num platô de incidentes antissemitas nos Estados Unidos. Um platô. Não está bom, parou de subir. Né? Como se diz, parou de piorar, né? Como se diz no Brasil, parou de piorar. Isso aconteceu um pouco nos Estados Unidos. O que choca muito também, em países que você não imaginava, de maior incidência de antissemitismo, de agressão. Isso está acontecendo em países como o Canadá, que é uma coisa que o Canadá parece perfeito. A Austrália, você tem muita militância que está atuando, sabe? Eu não vejo nenhum sentido. Você não pode ser contra a política de Israel e vandalizar um cemitério judaico, uma sinagoga. Isso é antissemitismo, não tem nada a ver. Você pode fazer um protesto em frente à embaixada de Israel, mas se você vai... Então, eu vou vandalizar... aquela cadeia de café lá, não sei o quê, em Toronto, o dono é israelense. Então, você vai protestar... O cara é israelense. Então, cada vez tem, sabe, aquela coisa de... horrível, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você quer protestar contra Israel, vai lá num protesto, vai em frente à embaixada, etc. Mas quando o teu alvo passa a ser um negócio de um judeu ou do israelense, não tem nada a ver. Então, nos Estados Unidos, então está acontecendo aí é a má notícia que eu vou te dar. Nós temos um mundo hoje em dia que você tem, que é uma coisa que chocou muita gente, especialmente os judeus americanos, aí sim chocou, por quê? Você vê esse antissemitismo de esquerda que passou a acompanhar um antissemitismo mais clássico de direita. Então, esse antissemitismo de esquerda novo não é uma negação, digamos, pegando o caso do Holocausto. Você não tem uma negação do Holocausto, você tem uma outra coisa que se chama uma inversão do Holocausto. Então, está vendo Gaza? Gaza é Auschwitz. Está vendo Israel? Israel são os novos nazistas. O exército de Israel é o exército que tem a Gestapo, tem a SS. Então, você passa a se apropriar das coisas mais icônicas do sofrimento do povo judaico e atribuir aos judeus o que os judeus foram vítimas. Então, tem essa inversão. Ao mesmo tempo, é muito difícil você ter uma negação do Holocausto. O que nós temos uma coisa um pouco bizarra hoje em dia, no mundo inteiro, que são o fato que partidos de extrema-direita, e agora que é muito importante entrar nesse caso, que pouca gente está acompanhando, e setores da coalizão do Trump, MAGA, né, que chama MAGA, tem uma aversão a Israel e aos judeus americanos. Porque os judeus, como os judeus americanos são liberais, eles têm raiva de judeu, então acaba gerando antissemitismo. E você tem isso da Europa, essa situação bizarra, que eu digo o seguinte, você tem gente hoje em dia que odeia judeu e ama Israel. Você tem isso na Europa hoje em dia, vários partidos na Holanda, na Alemanha, na França, na Suécia, O que acontece? Você não precisa ser mais antissemita, porque você pode ser islamofóbico, então você não precisa alvejar o judeu, você tem um muçulmano, e ao mesmo tempo Israel é vítima do mundo muçulmano, então eu amo Israel. E obviamente nós temos uma situação complicada, quem acompanha bem o dia a dia em Israel, nas últimas semanas temos situações estranhas, houve uma conferência sobre o Holocausto em Israel, e o ministro da diáspora de Israel, que é barra pesada, convidou vários partidos de extrema-direita, inclusive da Marine Le Pen, ainda bem que não convidou o partido alemão. O que aconteceu?
luminares liberais e do establishment judaico no mundo inteiro resolveram não ir mais para a conferência, boicotar. A começar pela quem ia fazer o discurso nobre, que era o Bernard-Henri Lévy. Ninguém vai discutir as credenciais sionistas e pró-Israel. Eu não vou estar numa conferência que tem o partido da Marine Le Pen, que está o pessoal do Vox, que tem origem no franquismo na Espanha, e vice-versa. Então, você tem esses segmentos da direita. No caso americano é mais complicado, porque tem um setor que é encarnado no vice-presidente americano, essa parte interessante da conversa, que ele esposa um inquietante para os judeus nacionalismo cristão. E parte desse nacionalismo cristão significa: eu quero que a Europa se dane, eu quero que os pilares da política externa americana, que exige nosso engajamento no mundo em várias causas, se danem. Isso inclui o seguinte: eu não vou gastar meu dinheiro com Israel. Então, não é uma posição de Israel, mas é uma posição desse distanciamento de Israel. Como da Ucrânia, que é o caso da política do Trump, de trair a Ucrânia e fazendo acordo diretamente com o Putin. Você tem esse setor muito forte hoje em dia no establishment do trumpismo, e muito importante, numa coisa que eu, como jornalista, acompanho muito, o papel dos podcasts, que é uma coisa que, não sei se vocês acompanharam isso. Os podcasts foram muito importantes para explicar a margem de vitória do Trump. Alguns podcasts de direita, gente com dezenas de milhões de seguidores. E esse pessoal tem uma visão muito estranha sobre tudo, reclamam de Hollywood, e quem manda em Hollywood? Os judeus. Reclamam da elite financeira, quem está na elite financeira? Os judeus. Reclamam da elite acadêmica, está cheio de judeu. Então, por um caminho um pouco tortuoso, eles reclamam da conspiração judaica. É uma nova versão 2.0 dos protocolos de Sião. Então, desculpa que interrompa essa parte, mas acho que é importante, talvez, para todos nós. Essas observações contra os judeus acontecem dentro dos apoiadores de Trump? Sim. Especialmente, eu não digo especialmente esses caras que têm os podcasts, que tem. Você pega o cara mais famoso, para quem conhece a realidade americana, um dos mais importantes influenciadores americanos se chama Tucker Carlson. Ele é um cara muito importante, muito ligado à família Trump. Ele tem posições que beiram o antissemitismo, e posições não anti-Israel, mas falou: eu não vou gastar o dinheiro do Tesouro americano e o sangue dos americanos para defender Israel. E os judeus que estão tendendo a se conectar ou se identificar mais com a ajuda que Trump, as pessoas que forem, evidente, está dando a Israel, veem isso também? Como administram esse apoio e ameaça ao mesmo tempo que vem da direita de Trump? Eles veem por uma questão óbvia. O Trump é uma coalizão, e tem setores como esse, e tem setores totalmente pró-Israel, a começar os evangélicos. Então, o problema político do Trump, mesmo que ele fosse antissemita, ele não pode abandonar Israel, porque implode a coalizão de governo dele. O núcleo duro da coalizão do Trump tem os evangélicos. E tem gente, e uma tradição de apoio a Israel, que é uma tradição bipartidária, vamos lembrar disso. De um lado você tem, juntando as duas coisas, do antissemitismo e posturas anti-Israel que se mesclam, no caso dos conservadores, a mesma coisa está acontecendo em parte no Partido Democrata. O ala do Partido Democrata também está se radicalizando para a esquerda, e isso é um fato. Então você tem, por exemplo, uma coisa pessoal. Eu voto nos Estados Unidos, eu moro em New Jersey, o deputado do meu distrito se chama Josh Gottheimer, ele é judeu, por esse nome, foi assessor do Obama. Ele foi um dos 3 deputados que, já em outubro de 2023, logo depois do 7 de outubro, quando começaram os protestos, ele e mais 2 deputados judeus da Flórida foram para a Porta de Colômbia proteger os estudantes judeus. Ele é democrata, ele é candidato a governador agora, nas eleições pelo Partido Democrata. Ele é a ala moderada, e tem uma ala mais radical do partido. Eu não vou chamar de antissemita, é uma ala muito anti-Israel. Mas aí encampa, aí você pode discutir.
Ele fala, tem genocídio em Israel. Uma posição, inclusive, uma discussão muito... Depende o dia, depende a hora, do senador judeu, que todo mundo sabe quem é, que é o Bernie Sanders, que é um dos líderes da ala mais de esquerda, da esquerda, que seria o Partido Democrata, né? Que ele, no começo ele foi mais cauteloso, depois do 7 de outubro, obviamente denunciando o Hamas, e agora está com posições mais anti-Israel. Porque aí você junta as duas coisas. Ele tem posições tradicionalmente mais de esquerda, mais críticas de Israel, e há questionamentos do que Israel está fazendo em Gaza, e etc. Então, né? Então você tem essa confusão na comunidade judaica e dentro das posições dos setores do trumpismo. E para fechar isso aqui, que é um assunto muito quente, muito importante, se você perguntar para mim se eu tenho inside information, o que o Trump vai fazer no Irã, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que o Trump também não sabe o que ele vai fazer no Irã. Em geral, ele depende da hora do dia, 9 da manhã, 9h30, 10 da manhã, ele muda. Então, os judeus estão numa situação complicadíssima, e não só nos Estados Unidos, mas em Israel. Os judeus estão inquietos com o governo Trump. De repente, descobriram que o nosso Salvador pode ser o cara que vai fazer um acordo com o Irã. E é capaz de fazer um acordo pior do que foi feito pelo Obama. Porque um dos motivos que ele rasgou o acordo nuclear com o Irã, porque foi assinado pelo Obama. Então, numa situação bizarra, de repente, é capaz, os iranianos estão se aproveitando, como o Putin estão se aproveitando. Então, os judeus estão confusos, mesmo os judeus de direita estão confusos hoje em dia, porque quem não fica confuso com o Trump? Ok, então... Foi claro agora? Sim, né? sim, foi claro em deixar clara a confusão. Eu perguntava o que fazem com esse apoio e ameaça ao mesmo tempo, com esse aparente antissemitismo novo, ou talvez crítica objetiva a Israel, e entendo que a resposta é isso mesmo, é uma confusão e não se sabe bem. Talvez a última pergunta sobre Estados Unidos... Para acabar, imagine que coisa bizarra. Então, quem é o principal negociador diplomático hoje do Trump? Ele cuida ao mesmo tempo, tenta libertar os reféns, tenta fechar um acordo nuclear com o Irã, tenta conseguir um acordo na Ucrânia. Ele chama Steve Witkoff. O que é o Steve Witkoff? É um empreendedor imobiliário, jogador de golfe, chapa do Trump, não entende bolhufas de nada. Mas todo mundo em Israel gostou dele no começo, porque ele parecia empenhado em soltar os reféns e conseguir libertar dos reféns. Até que deixou de ser esse o objetivo, né? Porque, sabe, você não... Sabe, isso... Nem o chefe da máfia resolve todos os problemas como o Trump, não dá. Então, justamente, a última pergunta sobre Estados Unidos. Depois, daqui a pouco, vamos abrir para perguntas do público. Daqui, última pergunta sobre os Estados Unidos, passamos a Israel e depois passamos ao público. Então, já que é o último assunto, e o assunto o tempo todo é Trump, o que se sabe de Trump, além do que nós vemos o tempo todo, além do personagem que aparece todos os dias, chacoalhando o mundo com uma nova frase que parece uma palhaçada num extremo? Não sabemos se é uma estratégia para poder começar uma negociação desse lado, mas ele já sabe que vai ficar aqui. Ou quem é esse Trump? E que é o que realmente quer? Olha, o Trump, eu levo a sério o Trump. Eu não levava. Eu cometi um erro analítico, como todo mundo, achando que ele era apenas um cara de reality show e virou um presidente acidental. Ele foi isso no primeiro mandato. Mas, na época, você tinha os freios, o cinturão de contenção do Trump no primeiro governo. Essa vez você não tem. E não tem a menor dúvida que ele tem um projeto de consolidação autoritária do poder. Ele queria ser um ditador. Ele gostaria de ser um ditador. Tudo atrapalha. Então, ele tem algumas consistências. Ele é caótico, mas algumas posturas dele sobre tarifas, sobre imigração, são consistentes. Ele fala esses assuntos há 40 anos, quando ele era um personagem dos tabloides americanos. Então, tem que levar isso a sério. No momento que você tem poucos freios para amortecer o Trump, porque você tem a maioria republicana no Congresso dócil ao Trump, virou um instrumento do Trump. Você tem os tribunais resistindo ao Trump em algumas esferas, mas uma Corte Suprema muito conservadora. Você tem o Trump, que eu chamo, acho que na Rádio Dourado eu usei essa expressão, você pode definir o regime do Trump como um regime, eu já não chamo nem de governo, eu chamo de regime, que é um negócio que chama de extorsoncracia.
Ele é movido por extorsão. Então, ele chega num escritório de advocacia, ele estoura, que fala, se vocês não demitirem esse advogado, não fizerem isso, aquilo, vocês são vedados de ter acesso a documentos X, vocês não podem entrar nos prédios federais, etc. Ele chega numa universidade e fala, se você não fizer... E mudar o currículo, imagine, o presidente americano mudar o currículo de uma universidade privada americana, não tem. É a razão de ser da Universidade de Harvard, que é muito mais velha do que o Estado americano, é a independência acadêmica. Se você não tiver liberdade acadêmica, você não é mais uma universidade num país democrático. Então, ele quer criar esse poder. O que nós estamos vendo agora, finalmente, algum tipo de resistência ao Trump. Parte da resistência ao colapso, o caos econômico que ele está criando e esses abusos do poder, em questões como imigração, universidades, etc. Mas eu levo o Trump a sério. Eu acho que tem que ser levado a sério e depende de cada um. Aí não vou cuidar. Então apoie, resista ao Trump. Eu estou dando um retrato do que é o Trump, né? O fundo da questão, se a pergunta final é o que quer Trump, para poder entendê-lo, ele quer poder. Ele quer autoritarismo. Sim, ele quer se consolidar no poder. Tá. Se ele pudesse, ele virava... Então não se trata especificamente de América primeiro, ou de enriquecer o bolso dos americanos, esse é o instrumento ou de tirar os reféns de Gaza, ou de fazer a paz no mundo. Se trata de ganhar poder. Tem uma teoria que eu acho mais um político, em poucas palavras. Tem uma teoria engraçada que diz: o sonho dele é ser que nem o Putin, que tem uma história que o Putin é o homem mais rico do mundo. Então, ele quer criar uma cleptocracia, porque tem isso, tem incríveis conflitos de interesse. A gente está acompanhando, quem acompanha com Musk, tudo ligado a Bitcoin, sabe? Os filhos do Trump andando pelo mundo, fechando negócios na Sérvia. Agora, os filhos do Trump estavam, essa semana, estavam na Romênia, na Sérvia, na Croácia, não sei aonde, fechando negócios. Então, literalmente, desculpa a expressão, é uma república de banana. Banana Republic com o Trump. República, não de banana, mas de laranja, né? Porque ele é laranja, né? Então, república de Orange Republic, né? Então... Muito bem, vamos então para Israel. Que perspectivas você tem ou vê a partir dos dois grandes assuntos, né? Da última vez que falamos, você lembrou muito bem, e me lembrou hoje de manhã, que foi há 2 anos, quando ainda não tínhamos 7 de outubro, e o assunto era a tal da reforma judiciária, que também mostra claramente os conflitos da coalição, da direita, dos abusos de poder, do que se chama aqui na rua brasileira a politicagem, porque não é a política de estadistas, é se manter no poder com pequenos arranjos, aqui com os ultra-ortodoxos, aqui com a ultradireita, aqui com a economia, mas o grande objetivo é se manter no poder, aqui com a justiça. Por um lado, tudo isso, para onde vão essas questões que estão todas abertas e ameaçando constantemente esta coalição, ou seja, a própria coalição ameaça nessas áreas e é ameaçada, né? Como dizia Leo Beck, o mal é autodestrutivo. E, por outro lado, para onde irá todo o desastre que se abriu o dia 7 de outubro de 2023. Tem um outro ponto para adicionar, que eu acho que é o mais triste e o mais perigoso, que é o perigo da guerra pela guerra. A gente sabe que não existe aquela expressão, não tem um plano para o day after em Gaza. Nunca teve um plano. Então, eu fico comovido com sua correntinha. Sabe, a rara coisa que une Israel, 70% dos israelenses, é a libertação dos reféns, mesmo ao preço de parar a guerra. A gente já sabe, a população de Israel foi para a direita, e não há a menor dúvida que a população quer o seguinte: vamos libertar os reféns agora, e depois de volta para a guerra. A gente volta para a guerra depois. Agora tem que parar a guerra. Mas ele não pode parar a guerra, o Netanyahu. Se parar a guerra, ele perde a razão de ser. Perde a razão de ser, porque a coalizão de governo implode. Porque para você continuar...
E tem uma contradição inerente, que é o seguinte: para você continuar a guerra, prolongar a guerra como ele está fazendo, sem falar da questão do Irã, eu não vejo nenhuma chance do Netanyahu realizar qualquer tipo de ataque contra o Irã sem o beneplácito do Trump, ou enquanto o Trump estiver negociando com o Irã. Não é loucura imaginar que ele pode fazer isso à revelia do Trump. Não tem, isso não existe. No caso de Gaza, o que está acontecendo, então é isso. Como que ele vai prolongar a guerra se ele não consegue ter um país coeso? Ele polariza o país. Então, Israel é um país que nunca foi movido por guerras longas. A sociedade e a economia de Israel não comportam isso. A economia não comporta. Ele precisa de mais soldados. E sem convocar os Haredim, ele não consegue fazer a guerra. Então, ele quer continuar a guerra, não tem como continuar a guerra, e não quer parar a guerra, porque se parar a guerra, ele cai. Da situação interna de Israel, eu acho que o país é um país claramente bem conservador hoje em dia. Eu li uma frase hoje do Bernard-Henri Lévy, esses dias, ele deu uma entrevista, que infelizmente eu concordo. Lá no universo, lá adiante, você tem que ter uma solução dos 2 estados. Mas hoje não dá para falar de solução dos estados. Não é realista, Israel não quer, não tem um outro lado para fazer esse estado. Você precisa pelo menos acenar. Israel não faz nem isso, porque é que os países árabes, a Arábia Saudita, estão utilizando para Israel fazer. Pelo menos acena que vai ter uma entidade palestina cuidando de Gaza. Aí a gente já entope de dinheiro aquele negócio, né? Mas ele não pode fazer nada disso, que cai a colisão de governo. Junto com a reforma judicial que ele quer implantar, até essa coisa muito mais grave, que são os escândalos diretos dentro do governo, para não ficar a noite inteira, o Qatar Gate, o fato que ele quis politizar de vez o Serviço de Segurança Interna, com a demissão do chefe do Shin Bet, a revelia da Procuradora-Geral, que ele quer mandar embora também. Ele quer consolidar um poder autoritário também em Israel. Junto com isso, que é o maior escândalo, ele é o primeiro-ministro que está no poder quase todo o tempo, desde 2009. Esse projeto de poder do Hamas em Gaza não teria acontecido sem o beneplácito do próprio Netanyahu, quando ele facilitou a vida do Qatar para dar dinheiro para Gaza. Então, como que o responsável por esse status quo está no poder? A gente viu a coisa óbvia que aconteceu em 73, com a Golda Meir. Mesmo exonerada por uma comissão de investigação, ela renunciou. Ela caiu. E depois de ganhar a eleição. Ela ganhou a eleição e caiu fora depois de ganhar a eleição. Netanyahu sequer tem a dignidade de convocar uma comissão independente de investigação. Então, você hoje está numa situação em Israel que ele está, enquanto ele manter todos esses privilégios, esses favores, esses acordos conchavos com os setores da coalizão, ele fica no poder. A não ser que haja uma mobilização muito grande nas ruas contra ele, é difícil você tirá-lo do poder. Em Israel hoje é uma sociedade de direita, mas anti-Netanyahu. Essa é a ironia. A gente vê qualquer pesquisa óbvia, isso aconteceu, o Naftali Bennett, que é direita, mas teve aquela situação criativa de criar uma coalizão de governo que ia da extrema esquerda para partido islamista. Ele ganha uma eleição hoje. Ele sequer tem um partido ainda, mas ele ganha a eleição. E se você pergunta para os israelenses quem você quer no poder, eles falam Naftali Bennett. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo Israel mais polarizado. A esquerda voltou a subir um pouquinho, com Yair Golan, que ele finalmente uniu os incompetentes partidos de esquerda, né? O centrão ali de Israel, né, vai se ferrar se o Bennett surgir para a eleição. Um setor vai para a esquerda, outro setor vai para a direita, anti-Netanyahu. Está muito confusa, como sempre, a situação da política interna em Israel. Alguns analistas dizem que, porque as estatísticas mostram que Netanyahu perderia, mas não perderia por muitíssimo, né? Fica aí perto. Não, depende da coalizão que ele cria. Exato. Então, depois vêm os acordos de coalizão, claro, nos quais não vai ser a primeira vez que mesmo Netanyahu, não ganhando as eleições, ganha na coalizão. Porque talvez os ultra-ortodoxos não vão com Bennett,
e talvez a extrema-direita tenha uma conta aberta com Bennett e também não vai, e então perde. Não, você não... Então, alguns dizem que Netanyahu, de todo modo, é o único ele é o mágico, articulador. Né? O apelido dele é mágico, ele é o mágico, porque um cara que sobreviveu a tudo isso é uma proeza em termos meramente técnicos, eu concordo, mas existe um tempo de inspiração, mesmo para um cara como Netanyahu, existe um tempo de inspiração. Sabe, o trauma na sociedade de Israel do 7 de outubro foi muito grande. A divisão que havia em Israel é mandar embora. Quando nós vamos mandar embora o Netanyahu? Eu não vejo. Ele sobreviveu mais do que a gente imaginou. Mas não tem como ele ficar muito mais tempo. Não, é inviável, sabe? Por tudo que aconteceu em Israel, 7 de outubro, a condução da guerra, e esses escândalos. Sabe, você está tendo um escândalo em Israel, que é o Qatar Gate, que é um negócio absurdo. 2 dos principais assessores do Netanyahu estão sendo investigados porque eram marqueteiros do governo do Qatar. Imagine, o governo do Qatar é o governo da Al Jazeera, o governo que dá grana para o Hamas, e os assessores do Netanyahu ganhavam dinheiro... tinha negócios com eles. Para melhorar a imagem do Qatar em Israel e piorar do Egito. Rapidinho, eu queria que você falasse um pouco do genro do Trump e a maluquice da Riviera em Gaza. Ok, boa. Pronto. Não, o genro do Trump está fazendo seus negócios, mas ele está fora do poder. Ele está fora do poder tecnicamente. O negócio da Riviera é uma loucura completa, obviamente, e como Israel não tinha nenhum plano para o day after em Gaza, e morre de medo do Trump, o governo, acharam que era um plano legal. Que não tem outra definição para o plano da Riviera do que limpeza étnica. Não vou dourar a pílula nesse caso, é limpeza étnica. Agora, é tão louco o plano que, de repente, o Trump, essa semana, que não fala coisa com coisa, disse, não, mas eu acho que Israel está fazendo um erro, tem que incrementar a ajuda humanitária para Gaza. Então, esse era o Riviera, era o plano há algumas semanas. Hoje, ninguém mais fala nesse plano Riviera, que não é um plano, era em português, claro, era uma porra louquice da cabeça do Trump. Ok? Eu gostaria que você comentasse que depois do 7 de outubro, Gaza, portanto o Hamas, recebeu $2 bilhões do USAID. Como é que você explica os democratas terem feito uma coisa dessas? O problema em si não é dar dinheiro para Gaza. É para onde vai o dinheiro em Gaza, sabe? Então esse é o problema. Não, o dinheiro vai para, obviamente, quem controla a Gaza é o Hamas. Então, mas o que você vai fazer em Gaza? Qual a solução para Gaza? Entendeu? Não dá dinheiro para Gaza? Não, estou dizendo, essa parte já entendi. Então, o que você vai fazer? E se você não faz, acontece o quê? Não, pior é o quê? E de Gaza? Não é questão, não é essa. Estou discutindo, moram 2 milhões de pessoas em Gaza. É só isso. Não entendi. Todos os dilemas estão aí. Ajudar é ruim, não ajudar é ruim. Oi? Os esforços têm que ser para tirar o Hamas. Sim. E não para ajudar o Hamas. E tirar o Hamas e colocar o quê? Então, eu não quero ficar numa polêmica. Eu não tenho essa resposta, mas eu sei o seguinte, não deve ser dado dinheiro para ajudar o Hamas. Os democratas fizeram isso. Não, quem fez isso não foi os democratas. Quem mais fez isso, quem foi? O USAID. Não, Netanyahu. Então, sabe, é circular essa conversa. Quem permitiu que o dinheiro entrasse em Gaza? Como que entra o dinheiro em Gaza? Você está falando do começo do Hamas? Não, eu estou falando... Não, estou discutindo até o 7 de outubro. Depois do 7 de outubro. Depois do 7 de outubro, tá bom. O USAID deu $2 bilhões para o Hamas. Mas você não pode... Você acha que isso é aceitável porque a alternativa é não dar dinheiro para o Hamas? Eu acho que a única alternativa, você tem que... Eu adoraria que os países árabes entupissem com controle. Você não pode. Israel não quer se envolver diretamente em ajuda humanitária. O exército de Israel não quer fazer isso. Quem quer fazer isso é a colisão do governo de Israel. O exército de Israel não quer se meter em Gaza, porque não quer reocupar Gaza. Você tem 2 opções. Então você não ajuda o Hamas. Eu também quero destruir o Hamas, mas você não consegue destruir o Hamas. Essa que é a questão.
Desculpa, eu não podemos ficar só É nós polêmico, três mas a aqui. pergunta era para comentar o que você acha de ter ajudado o Hamas. E, infelizmente, Tá bom. não tem resposta. Não, eu acho, não, é isso. Sim, evidentemente não tem resposta a isso. Se eu posso resumir, me parece que a pergunta é super legítima. Como podemos entender o fato de que um partido como o Democrático votou a favor de uma ajuda a Hamas? E a resposta é, a ideia é ajudar Gaza, tentar ver o lado humanitário. Mas em Gaza, quem governa é Hamas. Ajudar Gaza é ajudar o Hamas. Mas se não ajuda, não está dando lugar à ajuda humanitária. E então continuamos na confusão. É mais ou menos a resposta que tivemos a quem é Trump, se antissemitismo é objetivo ou é crítica objetiva a Israel, à guerra, e que tem que fazer os judeus nos Estados Unidos. Ok, Server, e depois já. A relação entre o Trump e o Netanyahu não é das melhores, eles nunca se amaram. O Trump tem uma mágoa muito grande do Netanyahu, da última eleição. E então eu te pergunto, o Netanyahu... Não estou vendo, onde é que você está? Eu não estou vendo aqui. Aqui. Ah, desculpa. O Netanyahu, então, a relação não é das melhores, você já deve ter escutado, e eu te pergunto, o Netanyahu hoje é um fantoche do Trump? Não é um fantoche. Israel é um país... Eu acho que tem uma coisa irônica, assim, que eu falei muito, não tenho tempo. Israel está numa situação tão complexa, né? Nós estamos se sentindo vulneráveis, tem antissemitismo, tem tudo isso. Israel não tem um plano para o day after em Gaza. Por outro lado, as vitórias militares de Israel, depois do 7 de outubro, foram espetaculares. Israel enfraqueceu para burro o Hezbollah, enfraqueceu para burro o Irã, sabe? Aí, no caso da Síria, não, Israel até gostava do Assad. E ao Hamas também. E o Hamas. Então, Israel está numa posição muito forte. O problema de Israel hoje em dia é uma nova configuração de poder na região, que inclui a Turquia, que é uma conversa na Síria, os dois disputando o controle da Turquia, da Síria, etc. Mas a tua pergunta não é um fantoche. Mas eu acho que qualquer líder em Israel, de direita, de centro, de direita, de esquerda, tem que se dar bem com o presidente americano. O grande aliado estratégico do Israel são os Estados Unidos. Então, ainda mais no caso do Netanyahu, que fez uma ousadia que nunca teve Israel, ele foi o primeiro-ministro de Israel que rompeu o mandamento em Israel que você não se mete em política interna americana. Quando ele, já na primeira eleição, ele se alinhou com o Trump. Então, ele não é um fantoche, mas ele surfou na onda do Trump. Mas o Trump só é amigo do Trump. Então, e essa é uma desilusão que todo mundo pode ter. Eu não estou discutindo, no final das contas, quem sabe o Trump seja a longo prazo bom para Israel. Mas eu não sei se ele é bom para quem ele vai ser bom ou não. Mas fantoche não, nenhum primeiro-ministro de Israel é fantoche. Se dá bem com os Estados Unidos, e neste caso com Trump, precisa todo mundo. Claro. Já estamos vendo que até Putin e até Zelensky e também a União Europeia. Hoje de manhã o Trump acordou falando mal do Putin hoje de manhã. Há poucos dias... No, um momento, não estamos ouvindo esse microfone aí? Há poucos dias... O Hamas propôs parar a guerra por 5 dias, e eles por 5 anos, e eles devolvem os reféns. O que Israel está esperando para falar assim? Eu respondi antes. Qualquer acordo que Israel faça hoje, que o governo faça, cai o governo. Esse governo não tem sustentação interna para esse tipo de acordo. E o Hamas, obviamente, que a única carta que o Hamas tem são os reféns. Eles não têm outra carta na mão, além dos reféns. Porque hoje em dia existe um consenso em Israel que o Hamas tem que ser destruído. Ninguém está discutindo isso. Mas, primeiro os reféns. Mas, nas prioridades do Netanyahu e de sua coalizão, essa não é a prioridade. Então, o Netanyahu ele tem uma especialidade, a gente já via isso no caso anterior, na época das negociações ainda com a autoridade palestina, ele gosta do que chama de
o processo pelo processo de negociações. Ele fica negociando, e a gente sabe que o Netanyahu, em vários momentos, isso são depoimentos diretos de negociadores israelenses no Catar, ele sabota as negociações que os israelenses estão negociando. A tua pergunta é simples, a resposta objetiva sim. Seria um ótimo acordo agora. Porque essa é a prioridade da população em Israel. 2/3 de Israel querem os reféns, a um preço altíssimo. Mas o governo de Israel hoje não reflete. Ele é um governo democrático, ele foi eleito pelas regras do jogo. Mas esse governo hoje, essa coalizão, não reflete a vontade da população. Mas vai ficar aí por um bom tempo, segundo as leis de Israel, segundo as leis democráticas, até claro, terminar o período. Até a próxima eleição. Basicamente, estamos entendendo que também aí tem o que chamam os americanos um catch-22, não? Porque no fundo de tudo, todo mundo, os 75% querem, claro, a libertação de todos os reféns já. As pessoas, do lado humano, é impossível dormir uma noite pensando como estão não dormindo os sobreviventes que estão presos. Mas o Hamas, no fundo, não quer libertá-los, porque então não tem mais cartas, no dia seguinte ele acaba. E a coalizão de Israel também. Então tem aí um problema. Aqui, oi. Boa noite. Tudo bom, Caio? Obrigada pela sua fala. Eu queria a sua leitura sobre o papel da ONU. A gente sabe que a ONU, vamos lá, né, foi numa audiência, cerimônia da ONU, que o Estado de Israel foi fundado, mas a inclinação antissemita de Israel é clara, a inclinação antissemita na ONU é clara, e agora há um esvaziamento, inclusive, do ponto de vista financeiro pelos Estados Unidos. A ONU ainda tem algum papel nisso tudo ou não mais? Tem um papelão, né? Tem um cara que eu escuto muito, aconselho todos a ouvir, que é o Yossi Halevi, né? Que ele é americano, de Israel. Tá? Eu uso o podcast dele, ele falou umas semanas um negócio interessante. Uma virada importantíssima em Israel, dos partidos políticos, da sociedade, para virar as costas para a ONU, foi uma coisa que marcou muito a minha adolescência e gente da minha idade, que foi a votação da ONU em 75, né? Quando a ONU disse que sionismo era racismo. Então, a partir daí, para mim, foi a falência moral, nesse caso específico, da ONU sobre Israel e o sionismo, que o sionismo é mais um movimento de libertação nacional, como qualquer movimento de libertação nacional. Como você pode repudiar esse movimento, escolher esse singular? Então, a ONU, mais uma vez, nessa situação, é um papelão, eu não, sabe... E o que eu lamento, infelizmente, que é uma causa hoje dá muita munição moral para o Trump, né? Mas, nesse caso, é muito raro eu concordar com o Trump, mas daqui, nesse caso, eu concordo. Caio, boa noite. Minha pergunta é a seguinte, você colocou, você acabou de mencionar há 5 minutos, que o alinhamento do Netanyahu com o Trump já vem desde o primeiro governo, com aquele antagonismo com relação ao Obama, coisa de mais de 10 anos. Então, sempre se alinhando com os republicanos e sempre hostilizando os democratas, há um risco real de quebrar esse bipartidarismo e, em havendo esse apoio bipartidário, isso que eu quero dizer, o apoio bipartidário Israel tem desde os anos 50 em Israel, nos Estados Unidos, se há um risco de romper isso, com esse alinhamento persistente de um lado e com a agressividade e hostilidade em relação aos democratas do outro, e o que isso implica se, em acontecendo, né, uma eleição limpa democrática, os democratas voltam ao poder. Se isso não coloca em risco a ajuda e o apoio americano que Israel tanto precisa, porque é o seu maior e único, digamos, amigo hoje no cenário internacional. Ok, um momento, então, tá? Registrou? Segunda pergunta, das últimas 5. Boa noite. Caio, a minha pergunta é sobre os Estados Unidos. Eu li a respeito de manifestações contra o governo Trump. Por que está sendo pouco divulgado isso? Tem poucas manifestações? Eu estou sabendo que, pelo que estão falando, né, que o governo, o povo dos Estados Unidos já está muito descontente com o governo. Ok.
Então, onde está a divulgação da crítica do povo americano ao Trump? E o risco de Israel se alinhar historicamente com republicanos ultimamente. Terceira pergunta. Caio, muito bom te ver. Quero saber da nossa situação, judeus brasileiros. Um governo que critica o Hamas e apoia o Hamas e vive criticando Israel. Só isso. Qual o seu comentário a respeito? O governo brasileiro. Ok, tá bom? Estão todos aí? 3, 4 e 5. Okay. Para mim, a questão são as universidades americanas, porque eu tenho visto um monte de vídeos, né, que mostram universitários totalmente cobertos, com bandeiras que tem coisas escritas em árabe, que parece claramente um apoio ao Hamas, essa coisa de impedir aluno judeu de entrar. Então, o que eu não consigo entender é por que a universidade não consegue dar conta disso? Né? Tá bom. Ok, o controle das universidades, o governo brasileiro, a crítica a Trump e o alinhamento com os republicanos. Estamos bem, né? 4 perguntas, quinta e última. A minha é sobre a guerra que nós estamos realmente perdendo, que é a guerra de narrativas. O papel da BBC e das mídias que estão fazendo uma lavagem cerebral nos inocentes úteis, e é daí que está nascendo um antissemitismo no mundo inteiro, que já não tem mais nada a ver com o que está acontecendo lá. Essa é a minha pergunta. Tá. Ok. Existe Ótimas perguntas. Existe uma possibilidade de um distanciamento democrata de Israel, a médio e longo prazo, dependendo dos caminhos do Partido Democrata. Como houve essa radicalização republicana do trumpismo para a direita, uma reação a isso pode ser um populismo mais vigoroso de esquerda. Então, é possível isso acontecer, e isso criar até uma cisão dentro da comunidade judaica americana, que vai exigir para onde que nós vamos? Nós vamos com Israel ou nós vamos com os democratas? Então, esses riscos são reais. Eu não estou super alarmado, mas eles são reais. Os protestos nos Estados Unidos estão sendo muito cobertos lá. É uma coisa intensa que nós estamos sentindo, como eu falei no começo, a resistência contra as decisões do Trump. Estamos se aproximando da marca dos 100 dias de governo. Hoje, domingo, saíram várias pesquisas, e algumas mostrando que ele é o presidente mais impopular em 80 anos, chegando nessa marca dos 100 dias. O que nós não temos ainda é nenhum tipo de resistência no Congresso, da maioria republicana. Mas se essa maioria republicana sentir que a economia está piorando e está crescendo muito a resistência ao Trump, ela vai tomar uma decisão. Eu vou estar com o meu povo, com o meu eleitor, ou com esse candidato a ditador? Do Brasil é fácil, né? É uma vergonha, então não tem muito o que falar a posição do Brasil sobre isso. Sabe? Eu nunca escondi isso, eu escrevi, algumas pessoas me criticaram. Eu votei no PT em 2022. Não é, obviamente que eu me arrependo do voto. Não é questão de se arrepender ou não. Naquele momento era meu voto. Eu não me vejo votando no PT nunca mais na minha vida. Ali foi uma emergência, né? Eu não votaria no PT por essas questões, além de questões ligadas à realidade brasileira. Aí tinha a pergunta da guerra das narrativas e das universidades, né? Das universidades, as universidades, algumas foram muito lentas para coibir, não os protestos, mas o rumo dos protestos. O negócio das pessoas mascaradas, ocupação de prédios educacionais, e elas pagaram por isso. Os presidentes das principais universidades caíram, e as universidades, independente dessas retaliações do Trump, que são abusivas, elas estão tomando atitudes contra esses esquemas de uma militância realmente muito radical. Isso acontece na universidade. Sobre a guerra das narrativas, eu acho que ela é um pouco exagerada no caso da BBC. A gente realça algumas coisas muito ruins que a BBC cobre e outras não. Eu sou ávido, eu já trabalhei para a BBC, conflito de interesse, eu trabalhei para a BBC Brasil há muitos anos, eu escuto a BBC desde sempre,
sabe? Mas não há dúvida que Israel perde a guerra de narrativas. E um dos motivos que Israel perde a guerra de narrativas é que a campanha de Israel é muito ruim, é muito mal feita, sabe? Eu acho que Israel tem é um governo ruim, com gente ruim no governo, os porta-vozes. Esse ministro da diáspora de Israel é um horror. Sabe? Como você vai defender Israel com esse ministro? Sabe? O exemplo que eu citei foi melhor. Como que o cara acorda Israel, os líderes da extrema-direita de Israel, ele reforça a imagem que Israel está ligado a isso. Mas a BBC é uma coisa que precisa ser bem estudada. Eu acho que tem essas coisas muito parciais, muito mal vistas, mas a BBC, eu acho que ela tem uma capacidade de autoinvestigação, não tão grande como devia, mas ela faz isso, né? Mas, olha, eu prefiro ter a BBC do que não ter a BBC. É isso. Muito obrigado, Caio, por tudo isso. Eu gostaria de encerrar lembrando de um dos meus mentores na carreira rabínica que dizia um verdadeiro rabino, especialmente se tem a pretensão de ser um rabino liberal, precisa ter numa mão o sidur das rezas e na outra mão o jornal. Para quê? E com isso queria dizer que era para trazer a espiritualidade ao cotidiano, à vida. Nós acreditamos aqui na CIP num judaísmo ligado à vida. Não um judaísmo que morre em rituais desconexos de tudo, e também não um judaísmo que somente repete o que vê e não pensa e não volta à sua ancestralidade para inspirar o presente. E sim, na ponte entre as duas coisas. Para essas duas coisas acontecerem, nós precisamos aprofundar as duas. Rezar com verdadeira kavaná, que é o que tentamos fazer todos os dias aqui, e estudar as notícias com pessoas como Caio, para não ficar na superfície. E é o que estamos tentando fazer. Então, muitíssimo obrigado por isso a você, muitíssimo obrigado a vocês também, e isto continua em todas as rezas, em todas as palestras. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Um prazer estar aqui em casa com todos vocês. A primeira frase que eu falei quando eu comecei a falar, que sionismo foi meu primeiro ismo, eu queria fechar dizendo que vai ser meu último também.